De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Atos 17, 17 e 18. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferente. Não é bem uma análise, é mais um estudo relacionado às escrituras, à Bíblia, né, e ao livro Pensamentos do filósofo Epicuro, coleção, a obra-prima de cada autor. Por que eu iniciei com esses dois versículos do livro de Atos dos Apóstolos? Pelo seguinte, exceto talvez por essa citação, por essa menção, muito pouco se sabe a respeito do epicurismo, essa escola filosófica. Ou melhor dizendo, muito pouco é estudado, muito pouco é dito, é ensinado, é comentado sobre esse importante filósofo da história humana, né, esse filósofo grego. Exceto nos círculos acadêmicos, né, entre profissionais da filosofia, graduados, em escolas, alguns poucos professores, né, nas escolas, porque é uma filosofia muito interessante e muito rica, que me lembra muito Eclesiastes. E aí, então, é a análise que eu vou trazer para vocês, fazendo um paralelo entre muitas coisas do epicurismo e o livro de Eclesiastes da Bíblia. É uma coisa interessante de se analisar, é que, de certa forma, tanto o Eclesiastes quanto o Epicuro, eles foram contemporâneos. No caso de Eclesiastes, que é atribuído ao rei Salomão, né, de acordo com alguns versículos aqui do próprio livro, né, muito embora alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, né, exegetas, eles discordem entre si com relação à autoria do livro Eclesiastes, né? Mas digamos que a maioria aceita que tenha sido escrito pelo rei Salomão. Mas uma coisa interessante de se perceber é que essa obra bíblica foi escrita entre 450 a.C. e 180 depois de Cristo. Veja bem o intervalo. E Epicuro, né, a escola epicurista, mesmo o próprio autor, se deu entre 341 a.C. e 270 depois de Cristo. Né? É um período ali, de certa forma, contemporâneo. Né? O epicurismo ele floresceu depois da era ali de Alexandre o Grande, né? Do domínio de Alexandre sobre a região da Grécia, sobre a região de Atenas, enfim. Não é aqui a minha ideia dar uma aula sobre esse filósofo da acepção mais plena do termo, mas sim fazer alguns paralelos interessantes. Bom, como eu disse para vocês, é um filósofo pouco estudado. E nesse pouco que é estudado, ele é muito mal compreendido. Né? Eu digo isso porque geralmente as pessoas que tratam dessa escola filosófica tratam com um certo desdém ou com uma certa crítica que ela é inverossímil. Uma crítica que não procede, uma vez que as pessoas geralmente dizem que esse filósofo é aquele que se dedica, de certa forma, a ensinar o desfrute máximo dos prazeres da carne, né, a libertinagem, a devassidão, orgias, e na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso. Alguns estudiosos também dizem que pode ter sido o caso de alguns dos discípulos do filósofo Epicuro ter pendido para esse lado, ter deturpado, né, a mensagem dele de certa forma e lá depois, muito depois da morte dele, ter pendido por esse lado. Mas não foi o intento original do autor, né, desse filósofo, desse sábio. Qual que foi o intento dele? É trazer a filosofia do prazer, mas o que é o prazer para esse autor? É a serenidade. Né? Ele chama muito no seu texto de vida venturosa. O que é essa serenidade? É aquilo que o que a natureza pede para que tenhamos. Né? É um agasalho em meio ao frio, certo? É um alimento quando você está com fome, né? É água quando você está com sede. Ele valoriza muito os laços de amizade,
para ele um dos maiores prazeres da vida é você estar entre amigos, tanto é que ele tinha ali um jardim, né? O jardim chamado Jardins de Epicuro, entrou para a história conhecido dessa forma, ali que ele sentava com os discípulos, né, dele, e filosofavam, e ensinavam, discutiam sobre vários assuntos, enfim. Então, essa vida venturosa, né, a vida com prazer, também outros autores chamam de ataraxia. Ataraxia, né, é você viver livre de tudo aquilo que te atormenta, né, de todo aquele conflito, é você, de certa forma, você não ser importunado por você mesmo, né, você viver uma vida leve de espírito. Mas então, o Epicuro, né, ele viveu numa fase ali da história grega, onde a mitologia, os deuses, já tinham sido bem relegados ao segundo plano, né? Já tinham sido desacreditados ou estavam sendo desacreditados, vamos dizer assim, né? É uma época de mudanças, né, mudanças de mentalidade dentro daquele contexto histórico no qual ele vivia, né, muitos filósofos antigos, né, Sócrates, Platão e tal, também já vinham sendo questionados, de modo que o Epicuro não se baseia nesses filósofos, né, ele até critica muito, ele propõe se tornar um filósofo independente, né, desses antigos que veio, né, antes dele. Então, essa questão do prazer na escola epicurista vem muito ao encontro daquilo que o Eclesiastes nos traz. E aí é interessante como o Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 9, versículo 8, diz assim: desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida vã, qual Deus te deu debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas obras, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Né? Então, esses versículos do Eclesiastes lembram muito o pensamento de Epicuro. Né? Ele trata exatamente isso, né? Viva a sua vida da melhor forma possível. Né? E o Epicuro ele toma muito cuidado com as leis também, né? De acordo com a lei. Não faça nada daquilo que pode prejudicar o outro, mas se você puder, desfrute de boas companhias, não se perturbe muito pelo futuro, né? Viva mais no presente. É uma filosofia que muitas outras correntes aí, inclusive os históricos que são contemporâneos a ele diretamente, né, que travaram ali disputa com o apóstolo Paulo, né, naquele episódio narrado em Atos, também, de certa forma, viam um mundo assim, né? Buscar uma serenidade, buscar um equilíbrio, né? Libertar o homem do medo da morte, do medo dos deuses. Aí é mais um ponto que eu encontro de convergência com o Eclesiastes. Por quê? Porque exatamente o Eclesiastes diz assim, no próprio capítulo 9, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória foi entregue ao seu esquecimento. Vai, pois, com alegria, come o teu pão, bebe o teu vinho, né, e se alegre nas suas obras e tal. Isso aqui é epicurismo na acepção mais plena do termo. De tanto eu me intrigar com isso, eu fui fazer alguns estudos e, de fato, alguns autores colocam, alguns analistas bíblicos, né, teólogos, eles colocam que talvez tenha tido o Eclesiastes, né, que pode ter sido Salomão, né, talvez tenha tido contato com a filosofia epicurista, não se sabe, é muito nublado esse assunto, né, não se sabe exatamente quem, de certa forma, bebeu em qual fonte, mas que tem uma convergência muito grande de pensamento aí, tem. Então, eu fui trazendo, né, vários pontos em que o Eclesiastes ele se aproxima muito dessa filosofia do bem-estar, da ataraxia, da vida venturosa, né, uma vida com prazer, né, do filósofo Epicuro. Uma das poucas frases mais conhecidas desse filósofo é o seguinte: quando nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existir, nós não existimos mais. Ou seja, então ele fala o quê? Que não tem por que temermos a morte. Porque quando ela chegar, a gente não existe mais. A consciência já foi, já acabou. Né? E é claro que aqui é uma análise puramente filosófica. Eu não estou, de modo algum, indo para o campo da espiritualidade. Estou falando de um ponto de vista meramente material, né? De acordo com aquilo que o filósofo tendia a passar. Né? E quando nós estamos vivos, a morte não está aqui. Então, as duas coisas não se encontram. Isso é o que o Eclesiastes traz exatamente no capítulo 9
que eu já apresentei para vocês. Então, é claro que é uma filosofia riquíssima e, como eu disse no início, né, infelizmente é muito pouco estudada, né. Eu acho que deveria os coaches atualmente, né, os mestres aí na arte do desenvolvimento pessoal, deveriam se dedicar muito mais ao estudo desse filósofo, que ele é bem rico, mas de certa forma foi esquecido, né? Tem aí os porquês, os motivos disso, né? Muito de sua obra se perdeu em incêndios, né? Mas ainda tem muita coisa. Então, se vocês gostaram, deixem o like, comentem, se inscrevam no canal. As suas sugestões e críticas, opiniões são sempre muito bem-vindas. Obrigado.